Atenção, professores! Estão abertas as inscrições para a primeira Cientec, Mostra de Ciências e Tecnologia da Diretoria de Ensino de Santo André. O objetivo central da Cientec é promover o talento dos professores das nossas escolas. Então, se você é professor da rede, está desenvolvendo ou já desenvolveu um projeto acadêmico de sua escola e a sua resposta for sim, então chegou o grande momento de você apresentar sua criação na Cientec. É muito fácil participar da Cientec. Para participar, basta você, professor, ou já ter desenvolvido ou estar desenvolvendo um trabalho acadêmico na sua unidade escolar. Selecionar 3 alunos entre o 8º e o 9º ano ou 3 alunos do ensino médio para compor a sua equipe. Em seguida, preencha nosso formulário de inscrição. A diretoria de ensino irá selecionar 30 projetos que irão participar da Mostra da Cientec do dia 7 de junho no campus Santo André da UFABC. E lembre-se, todos os projetos selecionados terão apoio e capacitação do nosso núcleo pedagógico. Então, não perca tempo, participe! Esta é uma grande oportunidade do seu projeto ser reconhecido pelos professores da UFABC, além de proporcionar uma troca de experiências e de um grande crescimento profissional. Todos e todos os professores da nossa rede, eu sou Ivanildo, PEC de Tecnologia aqui do Núcleo Pedagógico da nossa diretoria. E eu sou o Wilson, também PEC de Tecnologia. Então, como vocês acabaram de assistir no vídeo inicial aí, o objetivo desse TPC é falar da nossa Cientec, né? O que vai ser a Cientec, professores? Vai ser a nossa primeira mostra de ciências e tecnologias aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas em relação a esse evento, né? Essa programação. Então, a primeira dúvida é, que o Wilson vai responder, quando que vai acontecer a Cientec, Wilson? Então, Ivan, a Cientec vai acontecer no dia 7/6, tá? E lá no campus da Universidade Federal do ABC. Aqui em Santo André. Aqui em Santo André. E as inscrições já estão abertas. Ah, já estão abertas? Já estão abertas. Ô, Ivan, e quem pode se inscrever? Olha, gente, isso é muito importante. Quem pode se inscrever na Cientec? Primeiro, qualquer professor da nossa rede aqui em Santo André pode se inscrever na Cientec, tá? Esse professor, Wilson, o que ele pode fazer? O que ele tem que fazer para se inscrever na Cientec? Além dele, ele pode escolher ou ele sozinho, ou ele pode indicar 2 colegas para fazer parte da equipe dele, 2 professores. Mas todos os professores? A equipe vai ter professores e alunos. Ah, legal. Só para frisar, pode ser ele sozinho ou ele escolher mais 2 colegas. Aí é a escolha dele. Ivan, se eu tiver uma eletiva, né, e trabalha 2 professores, então eu posso aproveitar? Pode aproveitar, né? A equipe pode ter no máximo 3 professores, de 1 a 3. E legal. Esses professores, agora alunos, tem que ser sempre 3 alunos. Então o limite máximo é 3 alunos. 3 alunos. Por exemplo, se o professor é de uma escola de anos iniciais, ele vai escolher, anos iniciais não, desculpa, anos finais, de anos finais, ele pode escolher 3 alunos, que tem que ser especificamente do 8º ou 9º ano. Pode ser misturado, pode ser um do 8º, 2 do 9º, vice-versa, 2 do 9º, 1 do 8º, não importa. Tem que ser dessa série dos anos finais. Ou, se ele tem ensino médio na sua escola, ele pode escolher alunos de qualquer ano do ensino médio. Pode ser EJA também, inclusive, tá, gente? Né? Agora, Wilson, outra dúvida que os professores podem ter. Como é que eu faço? Eu sou professor, gostei da Cientec, quero me inscrever. Como é que eu faço para me inscrever na Cientec? Oi, Ivan, nós estamos disponibilizando aqui embaixo, né, um formulário de inscrição. Basta preencher o formulário até o dia 28 e está feita a sua inscrição. Está muito simples. Então tá facinho, está aqui, professores, na descrição do vídeo aqui, você pode já ter acesso. Ou nós mandamos também aí para o PC da escola, ou os links do edital, o formulário também. Você tem os canais aí de inscrição, né? Mas, Ivan, que tipo de projeto para se inscrever na Cientec? Olha, a Cientec, né, como uma feira de ciências, né, e geralmente quando a gente fala ciências, os professores começam a achar que não, é só coisa de laboratório, é só professor de matemática, de física. É também esses professores? É também, só que a Cientec ela é ampla, ela abrange todas as ciências, então envolve desde as linguagens, desde as ciências humanas, da ciência da natureza. Então o professor de língua portuguesa pode participar da Cientec? Pode. O professor de sociologia pode participar da Cientec? Pode. Por exemplo, educação física? Pode. O que é importante é o projeto ser científico. Agora, a área, né, tanto faz.
Cada escola, pra você ter ideia, pode escrever 5 projetos, um de cada área. Inclusive também tem de robótica. A gente sabe que tem muita escola que tem laboratório maker, que já está fazendo projetos bacanas aí. Sabia os kits, né? De Arduino, aí robótica envolve o Arduino. Tem sempre um professor já fazendo um projeto de robótica, ou que já fez recentemente, porque às vezes o professor já apresentou na escola, né? E falta uma divulgação. Então o professor pode, mesmo que você já tenha apresentado na escola, ele pode escrever a Cientec também. Sendo dessas áreas, sendo um projeto científico acadêmico, ele está dentro da Cientec. E Wilson, agora abrange um pouquinho melhor esse projeto aí, explica melhor como envolver esses projetos. Olha, em todas as áreas do conhecimento, então, assim, como você acabou de falar, todas as áreas do conhecimento podem estar desenvolvendo projetos. Então, mas quais são os assuntos, os temas? Bom, nós temos temas como meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, temos a cultura maker e temos também os objetivos do desenvolvimento sustentável, conhecido como ODS. Tem muito tema para ser desenvolvido. Então, professor, pelo que eu entendi, assim, o professor, eu sou de língua portuguesa, só que meu aluno está fazendo alguma coisa que está falando de meio ambiente, que eu posso pesquisar, desenvolver um texto científico, eu posso participar da Cientec. Perfeitamente. Ou estou fazendo lá o robótico, estou fazendo algum carro. E pode ser também projetos interligados, né? Com temas transversais. Ou seja, eu posso pegar um professor de língua portuguesa, né? Um de tecnologia e um de ciências e fazer um projeto integrador. Unir força na escola. E é legal que vai envolver o aluno, a escola vai ter seu projeto divulgado na UFABC, né? E vai ser legal. E outra coisinha que a gente esqueceu de falar, que são quantos projetos a gente vai selecionar lá no grande dia, no dia 7 de julho. Sim, depois de ter feito todas as inscrições, nós vamos fazer tipo uma seleção com 30 projetos. São 30 projetos. Esses 30 projetos, nós vamos estar convocando os professores para dar uma formação que as meninas daqui a pouco vão explicar que tipo de formação é essa. Olha, professor, você pode se inscrever. Se uma vez selecionado, você terá o apoio nosso aqui no grupo pedagógico, vai ter formação. Não vai ficar sozinho. Não vai ficar sozinho. E a gente, é uma troca. Nós, AD, vamos ganhar, porque nós vamos formar vocês vão conhecer aqueles que muitos não conhecem, que é nosso espaço. Vão conhecer nosso espaço. E vão conhecer também no dia 7 lá, o espaço da UFABC. Vão conhecer alguns professores da UFABC, nossos parceiros. E os alunos também vão ganhar, porque eles vão conhecer o espaço da universidade, vão estar inteirados com a universidade. Então, eu acho que todo mundo vai ser um evento bacana. E a gente vai levar o quê? O lado legal, bacana das nossas escolas, que a gente sabe que vocês, professores, trabalham, produzem bastante coisas legais e às vezes não é bem divulgado, e chegou a hora de você mostrar aquele seu projeto bacana que você se empenhou, que os alunos gostaram de participar e foi bastante produtivo aí na sua unidade escolar. É a hora de você mostrar aqui pra gente e mostrar lá na UFABC, gente. Então, inscrevam-se, né? Aproveita aí que o link está aqui na descrição do vídeo, converse com o seu PC, já vai pensando naquele aluno, que a gente também está pensando naquele aluno que produz na escola. A gente sabe que tem aquele perfil de aluno que é mais acadêmico, ele gosta de pesquisar, ele mostra o professor, ele traz. Toda a escola tem aquele aluno que está empenhado em fazer as coisas, ele participativo. Lembrar que acho que eu acabei de esquecer, que as inscrições vai até o dia 28/4. Então o pessoal ainda tem um mês. Se inscrevam e depois você vai ter todo o projeto, a facilidade, né, o apoio que nós do Núcleo Pedagógico vamos dar para esse projeto sair bem robusto e bem feito. Ok, então, professor? Então a gente agora vai passar aqui a bola para o nosso PEC Rogério, que vai falar um pouquinho mais das competências e das habilidades envolvidas nesse projeto, ok? Obrigado. Olá, eu sou o Rogério, eu sou PEC de Ciências da Natureza, eu também faço parte da comissão da Cientec. Eu estou aqui para falar com vocês sobre os objetivos, né, e como a Cientec tem valorizado a formação dos professores, conectar, incentivar estudantes na iniciação científica, no uso de metodologias ativas, do pensamento científico, e além, é claro, de promover os projetos realizados na sua escola. Os projetos devem contemplar a competência 2 da BNCC. O que é a competência 2? É o pensamento crítico, científico e criativo. E a competência 7, que trabalha a argumentação. Em resumo, a Cientec pretende fazer a conexão entre alunos e professores com a investigação científica, a mobilização de recursos físicos e intelectuais para a construção do conhecimento. É muito importante a sua participação.
para você mostrar o seu trabalho, mostrar para que vocês estão ralando tanto nas escolas. Então a gente conta com a participação, porque o nosso objetivo é fazer vocês chegarem até lá. Obrigado. Olá, professores! Olá, professoras! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Eu sou a Gabi, PEC de Ciências Natureza do Núcleo Pedagógico, e agora, neste momento nosso da TPC, eu vou falar um pouquinho sobre investigação científica. Então, antes da gente começar a falar sobre investigação, vamos primeiro pensar o que é ciência. Então, ciência vem de uma palavra de origem latina, onde quer dizer saber ou conhecimento, representando aí todo o conhecimento conquistado por meio de estudos e práticas. O seu campo de atuação, ele não é restrito e também engloba variados saberes, os quais sempre são validados ou demonstrados por meio de investigações técnico-científicas. Então, quando a gente pensa um pouquinho nesse conceito sobre o que é ciência, a gente começa agora a explorar todas as nossas áreas do conhecimento que compõem o nosso currículo. E aí, dessa forma, a gente pensa um pouquinho sobre o que é pesquisa científica. E a pesquisa científica, ela vai constituir um processo que ele é organizado e ordenado de uma forma bem sistemática para análise e estudo dos dados. E é através dessa aplicação dos determinados critérios e métodos científicos que nasce aí a ciência. Então, com tudo o que eu disse até agora, em outras palavras, a pesquisa científica ela vai permitir que a ciência seja feita por meio dela. Então, quando a gente vai pensando sobre o que é ciência, o que é ser um cientista, agora vamos pensar um pouquinho dentro do nosso currículo. O porquê trabalhar a investigação científica dentro do currículo. E aí, nessa telinha, no nosso slide, a gente vem pensando um pouco sobre o papel da escola na articulação de se fazer ciência dentro do nosso currículo. Quando a gente pensa que as escolas elas precisam ser locais onde dissolvam as barreiras tradicionais do que a gente conhece como ensino e vai proporcionando desta forma espaços para uma educação de forma investigativa, democrática, dialógica e que coloque tanto o estudante quanto o professor no centro do processo de ensino-aprendizagem. E aí, assim, a gente ressignifica as práticas pedagógicas que a gente sempre comenta. E para enfatizar a importância da investigação científica no papel da construção dos saberes e no comportamento crítico e reflexivo do nosso estudante. Então, quando a gente vem falando sobre a questão da formação de um estudante de uma forma integral, de desenvolvimento do pensamento crítico científico, a gente vai incluindo dentro do nosso currículo, dentro das nossas aulas, a própria proposição da investigação científica. E lembrando aqui que quando eu falo sobre investigação científica, para que a gente dissolve e quebre aquela imagem daquele cientista de jaleco só dentro do laboratório. A gente precisa pensar que a investigação científica pode ser trabalhada em toda a vertente do nosso currículo e em todas as áreas do conhecimento. Então, quando eu penso e falo um pouco de currículo, a gente volta aqui para falar da BNCC. Entre as 10 competências gerais preconizadas pela BNCC, quando a gente se trabalha e fala de investigação científica durante as nossas aulas, quando a gente consegue inserir todo esse contexto da investigação dentro das nossas aulas, a gente automaticamente vai trabalhando duas competências que estão preconizadas na BNCC. A competência de número 2, sobre pensamento científico, crítico e criativo, que ela visa exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade, e também a competência de número 7, que trabalha sobre a argumentação, onde argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, quando a gente vem pensando sobre a estruturação de uma educação de qualidade, integral e transformadora, nós também, como professores, a gente tem que pensar que o processo da investigação científica ela vai estimular as condições investigativas, a pesquisa, a interpretação da paisagem, a compreensão da realidade local e a construção também da identidades próprias individuais e coletivas. Então, a gente vai pegando aquilo que está proposto no nosso currículo e vai trazendo para a prática e trabalhando aí na expansão do estudante se enxergar como meio ativo, crítico e criativo da sociedade que o cerca.
Então, esse recorte aqui, ele está pautado no currículo paulista dos anos finais, onde a gente fala um pouco sobre o que é o conhecimento científico e tecnológico, que eles provêm do modo de vida e na forma como a sociedade se organiza no momento contemporâneo dos nossos dias. Isso exige, então, investir na formação de um sujeito transformador do seu meio, que reflita, proponha, argumente e haja com base em fundamentos científicos e tecnológicos, de modo intencional e consciente, em todos os âmbitos da nossa vida. Portanto, ao longo do ensino fundamental e também das séries do ensino médio, as áreas de conhecimento elas têm um compromisso com o desenvolvimento de letramento científico, que vai envolver a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, pensando aí no desenvolvimento integral nosso como cidadão, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais de ciências. Então, aqui nessa telinha, vocês podem observar aí um retrato, um recorte nos anos finais do currículo paulista, onde nós temos a questão dos procedimentos de investigação. É válido os professores vocês estarem dando uma olhada nesse desenvolvimento, que ele constrói muito o como se fazer ciência, utilizando as metodologias e os aportes técnicos científicos. Então, a gente tem aí a questão da definição dos problemas, que é a questão da observação do mundo que está à nossa volta, a análise das demandas e de delinear, de desenhar os problemas que estão inseridos neste contexto, para começar a gerar, a propor as nossas hipóteses. A partir do momento então que a gente consolida essa questão da definição dos problemas, a gente vem começando com o levantamento e análise e a representação disso. Então a gente vai planejar as atividades, sejam elas de campus ou de laboratório ou no desenvolvimento de algum protótipo na nossa escola. Ela vem desenvolvendo e utilizando ferramentas, inclusive os recursos digitais, para coletar dados, para análise de representação dos mesmos, seja eles em esquemas, em imagens, em tabelas, em gráficos, ou qualquer outro sistema de escrita que nós conhecemos, né? Aí a gente pode começar então a avaliar a informação e validá-la mediante a coerência e adequação do problema que nós formulamos inicialmente. Vamos fazendo as associações e explicações sobre os modelos da evolução histórica. Então, fazer ciência, a gente sempre parte de uma problemática e investiga até hoje o que já foi colocado, já foi estudado. Então, fazendo todo esse levantamento histórico e científico do que nós temos hoje para o que já foi estudado e qual é a nossa contribuição com esse projeto que a gente está desenvolvendo ou com essa investigação sendo trabalhada nas nossas aulas. Assim, a gente consegue aprimorar os saberes e incorporar gradualmente de modo significativo o que a gente chama de conhecimento científico, desenvolvendo então soluções para problemas do nosso cotidiano, usando as diferentes ferramentas, incluindo as digitais. Então aí a gente consegue dissolver aquela história de que o que eu ensino na minha aula não está fora do contexto do nosso estudante. A gente consegue mostrar para o estudante tanto a importância do trabalhar o nosso currículo nas atividades de uma forma aí de fazer ciência da investigação pautada em saberes científicos. E aí também muito importante é a comunicação. A partir do momento que a gente forma isso, que a gente estuda, a gente analisa uma situação, um problema, como que a gente vai trazer, como nós vamos comunicar para o mundo aquilo que nós descobrimos, né? Então essa questão da organização e da extrapolação da conclusão daquele trabalho que a gente realizou, daquela aula, daquele projeto desenvolvido, nós vamos relatando as informações, seja elas de forma oral, escrita ou multimodal. Então, a sistematização da coleta das informações e da forma da apresentação, ela também é muito importante para que a gente estruture aí a nossa investigação científica e consiga aí uma questão de um trabalho, de um projeto bem desenvolvido, né? Então, a participação de discussões de caráter científico, então esse desenvolvimento da argumentação durante os nossos projetos, dentro das nossas aulas, a consideração sobre contra-argumentos também é muito válido, então contrapor uma teoria ou algum desenvolvimento que nós tivemos, que nós descobrimos na nossa escola, que em outro local não seja, então ver essa questão da argumentação do porquê que nós temos isso é muito válido. Para também depois a gente delimitar o que é a intervenção.
na questão de implementar soluções e avaliar a eficácia para resolver os problemas do nosso cotidiano, desenvolvendo assim ações de intervenções para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. E como eu trouxe esse retrato que está dentro do currículo paulista dos anos finais, eu não podia deixar de falar dos nossos itinerários formativos que está no currículo do ensino médio, onde a gente pode observar que os itinerários formativos das diferentes áreas de formação, tanto técnica quanto profissional, das nossas áreas do conhecimento, eles estão organizados e considerando 4 eixos investigativos, como aparece aí no slide. Os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural, o empreendedorismo, e a investigação científica. Então, é válido a gente enxergar e entender como trabalhar a investigação científica no nosso currículo, uma vez que ela é eixo estruturante dos nossos itinerários formativos, dos nossos aprofundamentos curriculares, e eles aparecem em todas as áreas do conhecimento. Então, quando eu penso na investigação científica no currículo do ensino médio, o que o nosso currículo nos traz sobre investigação científica? Ele supõe que o aprofundamento dos conceitos fundantes das ciências para as interpretações de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, quando a gente faz aí um comparativo, onde a estruturação de intervenções de investigação científica lá nos anos finais e esse eixo estruturante no ensino médio, eles nos mostram como é importante, dentro do nosso currículo, a gente começar já a trabalhar esses fundamentos do letramento científico com o nosso estudante, uma vez que ele vai conseguindo inserir e entender o nosso objeto de conhecimento, o nosso conteúdo sendo trabalhado e extrapolar para uma intervenção no meio onde ele vive. Então, a investigação científica, ela tem que ser considerada dentro de todas as áreas do conhecimento, tendo como esse eixo uma ênfase na ampliação da capacidade do estudante de investigar a realidade, compreender e valorizar, aplicando aí as questões de um conhecimento de forma sistemática, de produções e práticas científicas relativas às linguagens, bem como ao tema de seu estudo. Dessa forma, professores, é importante também que a gente comece a ter a curadoria das informações, o que vai auxiliar, além do estudante saber onde pesquisar, ele saber distinguir informações científicas das famosas fake news que tanto temos aí na internet. Então, essas dimensões de trabalho, de trabalhar a investigação científica, além de alinhar a prática com a teoria do currículo, ela auxilia o nosso estudante a saber o que pesquisar e como pesquisar. Então, ele é muito importante para esse desenvolvimento integral do nosso estudante durante o percurso dele na escola. E aí vai trabalhando a questão de posturas éticas, críticas e cidadãs em consonância com a questão dos direitos humanos, alinhando aí as práticas desenvolvidas. E pensando novamente, e chamo a atenção para que a gente quebre aquela imagem de investigação científica do pesquisador, do cientista só usando o jaleco. Nós podemos e devemos trabalhar a investigação científica como preconizado no nosso currículo dentro das nossas áreas e estimular o estudante a estruturar, então ver uma situação, problema que ele está inserido, estimular e montar e criar as hipóteses e ser validadas com informações pertinentes e de uma forma ordenada e sistemática, onde ele consiga lá no final chegar aí num resultado, numa organização de ideias e consegue alinhar aí os fenômenos com base na ideia do fazer ciência. Então, por que a gente faz projetos científicos? Pois eles são práticas inovadoras que vão possibilitar ampliar o sentido, o interesse e a motivação dos nossos estudantes, assim também como de nós professores, que vai desenvolvendo e ampliando as habilidades e competências preconizadas no nosso material, tanto no currículo paulista quanto que é preconizado nas competências da BNCC, que nós já falamos.
Também um projeto científico, ele favorece com maior eficácia a investigação científica como a formação humana de uma forma integral. Ela é necessária sendo necessário pensar na educação e na ciência como algo dinâmico e convergente, onde as práticas pedagógicas vão fomentar a investigação científica e a pesquisa durante as nossas aulas. Então, quando eu penso num projeto, eu tenho que levar algumas palavrinhas, existem algumas palavrinhas que são chave para serem trabalhadas e percoladas na estruturação desse meu projeto científico, como o letramento científico, que nós já viemos conversando da estruturação de como se fazer uma pesquisa, levar em consideração uma experiência de aprendizagem, então ver se o nosso estudante ele está inserido no contexto daquela pesquisa que ele está realizando. Então, a gente alinha aí a experiência da aprendizagem junto com o contexto do nosso aluno, da nossa escola. Cria-se, então, procedimentos de investigação que têm que ser bem estruturados, bem redigidos, bem trabalhados e de uma forma sistemática, para que ele inicie a pesquisa e finalize tendo argumentações e trabalhe com essas informações que ele coletou, estimulando aí a investigação científica e transpondo-a para uma linguagem científica. Uma parte dessa que a PEC Angélica de Língua Portuguesa estará conversando com vocês de como redigir um trabalho científico. E por que então estou falando um pouco do projeto de pesquisa? Então, o projeto ele é um registro de um planejamento, tendo como objeto de pesquisa claro como se coloca, como ele é problematizado, quais foram as hipóteses que foram levantadas para resolver o problema, com que elementos teóricos pode-se contar e quais as etapas pretende-se percorrer. O projeto de pesquisa ele vai possibilitar ao pesquisador a organização e a distribuição do tempo, constituindo-se um eficaz roteiro de trabalho. Tudo isso para que eu volte a falar um pouquinho sobre a nossa primeira Cientec, a Mostra de Ciências e Tecnologia das Escolas Estaduais de Santo André, onde é um momento que a gente tem aí um espaço com parceria com a Universidade Federal do ABC, a UFABC, que está promovendo um momento que nossas escolas possam apresentar trabalhos de cunho científico nessa mostra. A equipe da Cientec, nós já temos um edital lançado, os meninos eles já comentaram um pouquinho sobre prazos de inscrições, a forma que tem que ser apresentado esse projeto para nós, e a Angélica também vai falar um pouquinho sobre, na língua portuguesa, como estruturar este projeto. Então, eu venho falando da investigação científica justamente para que vocês entendam e promovam e se estimulem a participar da Cientec aí, que será desenvolvida em junho. E, em nome da Cientec e do Núcleo Pedagógico, eu agradeço. Até mais, professores. Olá a todos, eu sou a PEC Angélica, de Língua Portuguesa, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as estratégias de leitura e a elaboração de um texto científico. Por que ler texto científico, né? Na verdade, é um gênero textual que trabalha muito as questões de argumentação, né? É a dissertação, o artigo de opinião, e é um texto considerado uma fonte confiável e atualizada, né, de informações. No texto científico, um dos objetivos dele é sempre buscar um problema e tentar solucioná-lo. Então, de acordo com as abordagens, né, aquilo que você está pesquisando, qual é o propósito, né? Qual é o objetivo? E aí, quando você vai fazer a construção, né, a produção textual, você vai colocar toda aquela teoria que você estudou, né, e você vai transcrever isso, né, no papel. Como eu posso fazer a leitura de um texto científico? Então, existem algumas estratégias que facilitam a compreensão, né, do texto. O primeiro deles é quando eu começo a fazer a leitura, né, de um artigo, de uma monografia, de uma resenha. O que acontece? Eu começo pela parte introdutória, pela introdução.
Porque na introdução ali eu vou ter várias características como os objetivos, né? O que eu quero dizer na pesquisa, provavelmente ali sempre eu vou destacar o problema. Então, se eu quero pesquisar, né, se eu quero aprender sobre um determinado assunto, eu vou começar ali pela introdução. É uma estratégia que a maioria, né, das pessoas nós fazemos para que facilite mesmo a compreensão. Uma segunda opção, né, o que a gente chama de abordagem explicativa, que no caso é o diário de bordo. O diário de bordo é quando, por meio das pesquisas que eu vou realizando, eu vou ali anotando, né, tudo que eu vou compreendendo, como fosse um fichamento, né? O que eu quero com isso? O que eu aprendi? O que eu compreendi do texto, né? Quais são os problemas levantados? Também, outra forma, né? É quando eu vou revisar ali os resultados. O texto científico, ele contém figuras, gráficos, mapa conceitual, que são algumas questões que eu posso ali, por meio da visualização, eu posso compreender, entender como eu vou entender, como que eu vou compreender aquilo que eu estou querendo dizer. Então, é uma estratégia que pode facilitar, né? Observar as referências bibliográficas também é uma fonte aí que pode facilitar a minha compreensão, tá? Preciso sempre, né, entender que quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho de consultar dados confiáveis. Então, nós temos o Google Acadêmico, é um site, quando eu coloco ali qualquer assunto, eu posso encontrar vários artigos, monografias, né, resenhas críticas, né, trabalho de conclusão de curso. E é uma fonte, então eu nunca vou ter uma única fonte de pesquisa. O ideal é eu analisar vários textos. Para quê? Para que a partir ali da leitura eu consiga absorver maior número de informações para eu construir o meu projeto. Vamos descomplicar isso, né? Muitas vezes a gente acha que, nossa, o gênero textual, artigo científico, texto científico é muito complicado. Por quê? Porque a gente usa uma linguagem mais formal. E essa linguagem formal, né, a norma culta da língua portuguesa, muitas vezes, ela é importante, né, até mesmo quando nós vamos usar aí essa metodologia, é importante para que a gente saiba compreender os fatos, né? No caso, os aspectos técnicos da redação, né, quando eu vou fazer a minha produção textual, é um estilo mais sóbrio, né? A gente fala sóbrio e preciso. O que é isso? Eu sou objetiva, né? Eu não utilizo de palavras com figuras de linguagem, né? É um texto simples, né? Numa linguagem mais objetiva, mais formal, né? E quando eu vou fazendo, né, os parágrafos, eu termino um assunto, aí eu terminei aquele assunto, eu mudo o parágrafo, tá? A estrutura do texto. Como qualquer texto, eu tenho o começo, o meio e o fim. No caso, então, eu tenho a introdução, que ali eu vou desenvolver aquilo que eu pretendo. Eu tenho o desenvolvimento, né, que é o referencial teórico. O que é o referencial teórico, né? De onde eu tirei aquelas informações, né? De quais textos eu fiz a minha pesquisa, né? A metodologia, como eu desenvolvi, né? E a nossa conclusão, como eu finalizei, né? O modelo do projeto passo a passo. Aqui eu peguei aquele modelo que está lá na rede, né, que foi disponibilizado para vocês, e a partir daquele projeto que está no documento orientador, eu fui desmembrando o passo a passo. Então, no caso, eu tenho o título da pesquisa,
esse título eu sempre vou tentar impactar o meu leitor. Então, assim, eu não coloco só uma palavrinha, né? Por exemplo, metodologia. Vou pesquisar sobre o meu aluno, né? Porque é o professor, ele vai desenvolver esse projeto com o aluno dele. Segundo passo, que é o resumo. No resumo, o resumo é feito em um único parágrafo, tá? Também de forma objetiva. As palavras, elas são denotativas e geralmente eu uso a terceira pessoa do singular ou do plural. Geralmente eu coloco de uma forma que subentende-se, né, que alguém está falando, uma terceira pessoa, não eu, né, nem segunda pessoa. É importante também, no resumo, eu destacar as palavras-chave. O que são essas palavras-chave, né? Elas são termos que elas vão nortear o trabalho, porque quando eu faço a pesquisa, que pode ser feita lá no Google Acadêmico, eu jogo a palavra-chave e ali vão aparecer vários textos com a mesma temática. Aí aqui nós temos até um exemplo, né, de um resumo de pesquisa e ali nós colocamos as palavras, né, no caso chave, eu posso falar palavras-chave ou palavras-chave, tá? Metodologias ativas, problematização, ensino, aprendizagem, é um exemplo. Lembrando que eu, professor, vou desenvolver isso com o meu aluno. Então, vocês vão construir a temática, né? Aquilo, qual é o objeto de pesquisa e a partir disso, vocês vão desenvolvendo aí o trabalho de vocês. O terceiro passo é a introdução, né? Na introdução, assim como em todo o decorrer do texto, eu vou tentar usar sempre as palavras no infinitivo, quer dizer, os verbos no infinitivo. Também eu coloquei aí um exemplo, né? Destaquei os verbos que estão no infinitivo. Dentro dele, eu tenho o objetivo, né? Na introdução, como eu havia dito antes, é um momento onde você vai colocar o objetivo da sua pesquisa. O quarto passo é a justificativa. Então, quando eu desenvolvo a justificativa, o objetivo ali sou eu descrever as minhas evidências, né? O porquê daquele trabalho, por que o trabalho ele é relevante, né? Por que eu estou desenvolvendo essa pesquisa. Vou tentar usar ali expressões mais específicas, que aí o professor e o aluno podem fazer a pesquisa, né, por meio aí de fontes confiáveis. Aí a gente vai para as questões problemas, né, que é o quinto passo do nosso projeto. Ali eu vou formular hipóteses, né, eu vou fazer um direcionamento da minha investigação. Então, assim, o professor, quando ele vai trabalhar com o aluno, ele pode pensar nesses verbos chaves, verbos orientadores, que é o investigar, o analisar e o explicar, né? E a partir dali, eu tenho que tentar entender também que quando eu vou levantar uma dúvida, quando eu vou levantar um problema, que esse problema ele vai nortear o meu trabalho, eu tenho também de pensar que eu não posso levantar questões das quais eu não possa responder, tá? Então, assim, quando eu vou fazer o meu trabalho científico, eu entendo que eu vou levantar um questionamento e quando, né, eu fizer ali o desmembramento, né, das minhas questões, né, a minha investigação, eu tenho de responder aquele problema que foi levantado. Aí a questão 6, no caso, né, o passo 6 é a metodologia. Quando eu vou fazer a metodologia, é como eu fiz a minha pesquisa, quais foram as estratégias, quais foram, né, os passos que me fizeram construir essa pesquisa. Então, por meio desses procedimentos, na língua portuguesa, eu vou tentar usar menos adjetivos, menos advérbios, porque
novamente, né, eu reforço para vocês, a linguagem, ela é objetiva, tá? É uma linguagem simples, porém formal. Então, eu tenho de tentar evitar palavras como muito, pouco, extremamente, tá? Eu vou usar o verbo ali no presente, né? E essa descrição, ela vai facilitando a construção, né, da minha redação, da minha produção textual. Na metodologia, eu também vou pensar sobre, né, como será feita essa análise, né, a partir ali das minhas questões problematizadoras que eu levantei lá atrás. O sétimo passo, a expectativa, né, de resultados ou os resultados. Então, ali é um momento onde eu vou descrever os resultados, né, a análise. Qual é o passo a passo, como eu falo, não é o passo a passo, é como eu consegui chegar àquela conclusão, né? Quais foram os resultados relevantes. E ali eu vou apontar quais foram os resultados, eu vou fazer uma comparação e eu vou descrever aquilo que eu consegui levantar por meio, né, das minhas pesquisas. O oitavo passo é a contrapartida social. Então, quando o professor ele vai trabalhar com o aluno dele dentro do projeto, ele tem de pensar, né, qual é o propósito desse trabalho em relação à aprendizagem do meu aluno, né? Então, assim, como eu posso desenvolver esse trabalho tendo um cunho social? A gente sabe que o trabalho ele tem uma intencionalidade, né? Ele tem um objetivo pedagógico. Então eu coloquei assim: ensinar o aluno a ler o mundo e nele intervir positivamente, de Paulo Freire. Por quê? Porque ali o professor, por meio desse projeto de pesquisa, é importante que o aluno ele entenda o papel social dele, né? Porque a escola ela tem um papel social e o professor ele vai ajudar o aluno a desenvolver essa parte da cidadania, né? Como cidadão que ele está inserido numa sociedade. Aí na questão 9, né, considerações finais, ali é a conclusão da sua pesquisa, é a finalização do seu trabalho. Então ali você vai descrever quais foram os seus objetivos, a intencionalidade do trabalho, né? A pesquisa vai falar ali sucintamente da metodologia, né? Quais serão os encaminhamentos futuros. Você conseguiu responder lá as suas perguntas lá na frente, conforme os objetivos do trabalho, você conseguiu desenvolver, né? Quais objetivos eles foram contemplados ali? Aí quando eu vou falar das referências bibliográficas, né? Quais foram os textos que eu utilizei para construir a minha pesquisa? Né? Então ali você vai colocar nas referências quais foram as suas fontes. Na verdade, nós temos as normas da ABNT, né, que é uma associação que todos os trabalhos técnicos, eles são formatados e eles são escritos nessa técnica. E depois, num outro momento, nós vamos rever isso. Aí passando já para a questão 11, que são as imagens, os gráficos e as tabelas, então ali você vai evidenciar tudo o que você achou relevante, né? Então quais foram as pesquisas em formato de tabela, quais foram as figuras utilizadas, né? O que você utilizou, quais foram as legendas, né, que você utilizou no seu trabalho. E ali nós temos, voltando para as questões da ABNT, né, que é essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós vamos ver a formatação. Então, quando você está olhando ali, usando o Word, no caso, né, que é o método que você vai construir ali a sua redação, fazer a sua produção textual, nós temos a margem, tanto a direita quanto a esquerda, né? Margem superior e a inferior, o espaçamento entre linhas,
né, o espaçamento que você vai colocar as suas citações, as suas referências, se houver nota de rodapé. A fonte é sempre Arial ou a Times New Roman, né, o tamanho 12, na cor preta. O papel, né, um papel de sulfite branco ou reciclado, formato A4, e o texto ele é justificado. É simples, na hora que você vai fazer a formatação ali no Word, são questões técnicas, porém questões simples que você pode estar ali utilizando com o objetivo de facilitar, tá? Então, dentro da língua portuguesa, nós trabalhamos essas questões. Então, as estratégias de leitura que podem ser utilizadas para facilitar o trabalho e essas estratégias, né, na produção textual que também servem para facilitar. Então eu deixo aqui para vocês uma frase de reflexão, tá? Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta, de Carl Sagan, tá? Que é um astrônomo e ele trabalhou muito na área pedagógica, tá? Um filósofo que ele sempre foi voltado para a área pedagógica e que sirva, né, como motivação para vocês fazerem esse trabalho, né, que vocês participem dessa amostra e por meio disso a gente sempre traga o nosso aluno envolvendo, né, na aprendizagem, despertar, né, esse aluno para trabalhar o texto científico. Tá? Eu agradeço muito e participem da nossa amostra cultural. Obrigada! Então, professores, estamos finalizando aqui o ATPC e a gente quer só reafirmar para vocês que as inscrições da Centec estão abertas até o dia 28. Né? Você, professor, vai escolher grupo de alunos ou de 8º e 9º ano, ou do ensino médio, 3 alunos, de 1 a 3 professores formam uma equipe. Então, a gente deseja muito que vocês se inscrevam até o dia 28 e nós estamos à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Pode ligar, nós estamos à disposição, mandar e-mail, a gente vai responder e estamos à disposição aí para qualquer outras dúvidas. Pessoal, e também eu reforço, né, que na hora que vocês fizerem um projeto, enviar, né, sigam essas recomendações dadas por mim para produção textual e pela Gabi, né, investigação científica, e participem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até lá, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau.